Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez para podermos fazer a pré-aula desta semana. Nós estamos estudando de uma lição muito maravilhosa que tem como título A Igreja do Arrebatamento, uma igreja comprometida com as verdades divinas. Essa lição é comentada pelo nosso comentarista, professor Lorival. Deus abençoe a vida do nosso professor. Deus abençoe a vida dos demais comentaristas. Deus abençoe a vida também do nosso pastor presidente. Deus abençoe a vida de todos os irmãos que estão aí fazendo as leituras diárias. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Nós estamos na 8ª lição. Ela será no dia 25 de agosto de 2024, que tem como título Uma Igreja contra a Banalização do Pecado. Falamos aqui que uma igreja comprometida, e de fato a igreja que é comprometida com as verdades bíblicas, ela jamais vai entrar nessa banalização do pecado. Porque, na verdade, uma igreja que está preparada para o arrebatamento, ela é uma igreja que está viva, uma igreja que não tem intimidade com o pecado. Ela, de fato, está ao contrário do que o mundo oferece. E nós estaremos aqui abordando esta lição, que será de suma importância para todos aqueles que querem, de fato, aprender da palavra do Senhor. O textuário, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Veja só que aqui logo o textuário vai nos dizer um versículo que está na primeira epístola do apóstolo Paulo em Coríntios, capítulo 6, verso 9 ao versículo de número 10. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que aqui o apóstolo Paulo vai fazer uma sequência de pecado, todos estes não herdarão o reino dos céus. Falamos que, de fato, o reino do céu, aonde habita a justiça de Deus, aonde está o nosso Deus santo e poderoso. No céu é santidade. E para alcançarmos o céu, precisamos santificar a nossa vida. E todo aquele que santifica a sua vida, esses herdarão o reino do céu. A verdade prática, só alcançamos a plena salvação e a herança no reino de Deus se mantivermos comunhão com Cristo, vida de santidade e retidão na sua obra. Veja que aqui a verdade prática vai nos apresentar aqui alguns requisitos se estivermos em comunhão com Deus e uma vida de santidade e de retidão na sua obra, nós alcançaremos o céu. De fato, se não mantivermos uma comunhão, uma vida de santidade, uma vida de retidão, jamais podemos alcançar o reino do céu. Só aqueles que mantêm essas qualidades de estar em comunhão com o Senhor herdarão o reino do céu. Aqui a leitura bíblica em classe está na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 5 ao versículo de número 10. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil consciência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera,
da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem como seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Veja que o apóstolo Paulo escreve esta epístola aos Colossenses. Paulo vai pedir aos irmãos que revestisse do novo homem, de uma nova natureza, que somente na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nasce de novo, não nascendo da carne, mas sendo gerado pela palavra do Senhor. O objetivo geral, mostrar que o pecado tem sido banalizado e a igreja precisa estar atenta. Observe que aqui o objetivo geral é mostrar que o pecado está sendo banalizado e que a igreja precisa ficar atenta. Aprendermos, irmãos, que igreja não é parede, igreja não é banco, igreja não é janela. Quando falamos de igreja, logo retratamos de pessoa. Nós somos a igreja. Você que está assistindo esta pré-aula do outro lado, saiba de uma coisa, que você é uma igreja. E quando nós nos reunimos, formamos uma assembleia. E esta assembleia é composta de pessoas que aglomeram e forma-se uma igreja. E esta igreja é formada por cada pessoa, sendo a igreja, ela é formada uma assembleia onde reúne ali para cultuar, para adorar, para aprender da palavra do Senhor. E também temos a igreja local e a igreja universal. A igreja local é onde você reúne. Você reúne ali para congregar, você está naquela localidade, você é uma igreja local. A igreja universal é a igreja composta do salvo, aonde reúne todos os salvos do mundo e forma ali a igreja universal, espalhada neste mundo inteiro, aonde estão os salvos em Cristo Jesus. Então, a igreja precisa estar atenta sobre a questão da banalização do pecado. O que é a palavra banalização? A palavra banalização, ela vem da palavra banalizar, que fique banal, ou comum, se torna comum. Assuntos que são tidos como importantes já não são mais importantes. E hoje o pecado tem se alastrado de uma forma tremenda, e hoje já em muitos lugares o pecado está sendo banalizado. Tem se tornado comum, já não prega mais contra o pecado. O estilo de vida do cristão já não é um estilo mais conforme os padrões bíblicos da palavra do Senhor. Tem distorcido as verdades bíblicas e as pessoas não estão tendo mudança de vida, porque ser salvo é você ter mudança de vida. Você vir para o Senhor é deixar todas as práticas errôneas e ter uma mudança de vida. A gente sempre aprendeu que você carregava todas as partes da vida fazendo as coisas erradas. Quando você vem para Cristo, você abandona todos os tipos de pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo na epístola aos Efésios, Paulo vai escrever no capítulo 2 e o primeiro versículo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado, a qual no outro tempo andava segundo os custos e os prazeres do mundo. A natureza humana pecaminosa, a qual nós, noutro tempo, andávamos segundo os prazeres do mundo, mas Cristo nos vivificou. A palavra vivificar é tornar, trazer, ter vida. O Senhor nos vivificou e nos tirou do mundo de pecado. E hoje nós estamos aqui aprendendo sobre a questão a qual muitos têm banalizado o pecado. O pecado mata o homem. O pecado tira
no sentido espiritual e também no sentido físico. Quantas pessoas têm morrido espiritualmente por banalizar o pecado, tem se tornado comum, tem se relacionado com o pecado. Mas a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, ela jamais tolerará esse tipo de coisa, ela jamais concordará com esta situação, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está preparada, está pronta, está adornada, arrumando e esperando o aparecimento do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, e o verso 1, Paulo diz: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, como uma noiva apresentar pura ao seu marido, a saber que é Cristo. Paulo estava com zelo aos irmãos ali de Coríntios, para que eles pudessem entender, para que eles pudessem compreender e estar preparado para o apresentar diante do Senhor Jesus Cristo. E os objetivos específicos desta lição: primeiro, explicar a gravidade do pecado e as suas consequências. Segundo, enfatizar que a igreja precisa estar atenta para combater a banalização do pecado, aplicando com rigor a sã doutrina. Terceiro, esclarecer que a igreja do arrebatamento não pode compactuar com o pecado. E nós vamos aprender nesta lição a introdução. Aqui nos diz assim: uma vez que o crente genuíno se separou definitivamente do pecado, não continuará a viver nele. Imagine, irmãos, uma vez que o crente separou, aqui tem a palavra genuína. Esta palavra, ela nos dá um entender que significa o que é ser um crente genuíno. Significa ser um crente sem mistura, um crente que tem autenticidade com a verdade, um crente natural, um crente sincero, um crente que não tem mistura. Ele é um crente genuíno, é um crente que ele saiu do mundo e definitivamente ele agora tem uma vida transformada. Ele não compactua com o pecado, ele não vai ter afinidade com o pecado, ele vai ser uma pessoa diferenciada, o seu comportamento de vida. Até, queridos irmãos, que hoje nós queremos ressaltar que hoje a inversão de valores, ela tem tomado de uma forma lastrosa. Nós temos visto que muitas pessoas têm deixado de combater contra o pecado. Aquilo que é certo passou a ser errado e o que é errado passou a ser certo. Queridos irmãos, diante da palavra do Senhor Jesus Cristo, o Senhor permanece sendo o mesmo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 8, está escrito: porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pecado nunca deixou de ser pecado. Toda vida pecado é pecado. Desde o seu tamanho de grau até o menor grau é pecado. Deus não tem pecadinho, não tem pecadão. Todo tipo de pecados são pecado. Eu sei que diante de pecados, às vezes que o grau dele é maior, isto acarretará consequências maiores, mas que todo tipo de pecado é pecado. Que Deus tenha misericórdia, nós possamos nos posicionar como igreja verdadeira, como igreja que está lutando, e que a igreja não aceita esta banalização do pecado, mas que a igreja se opõe contra estas coisas que têm se levantado, contra a vaidade, contra o homocentrismo, contra todo tipo de vãs filosofia que tem se levantado, ideologias de pensamento de homens que têm cauterizado as suas mentes, e eles trazem pensamento e até mesmo para suavizar a sua vida que está de pecado, eles passam a tolerar as pessoas que carregam as práticas errôneas na sua vida. Mas como igreja verdadeira, venhamos combater contra todos esses tipos de pecado, porque aonde o pecado está,
não há manifestação do Espírito Santo. Mas aonde não há pecado, aonde pessoas estão lutando para viver uma vida de piedade, uma vida de transformação, ali está a operação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo do Senhor é Ele que nos convence, é Ele que vai fazer produzir em nós o fruto do Espírito. Vejamos na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo de número 20 e 23, Paulo vai enumerar várias obras da carne. Se não me foge a memória, cerca de 16 ali obras e coisas mais semelhantes a esta. O apóstolo Paulo vai dizer que são obras da carne, mas que tenhamos o Espírito do Senhor na nossa vida para produzir o fruto do Espírito. Então, o crente genuíno, quando ele encontra com o Senhor Jesus Cristo, que ele aceita o Senhor, que ele agora quer uma mudança de vida, ele se converte ao Senhor. O que é converter? É dar meia volta, volta de 180 graus. Ele agora passa a ter uma vida diante do Senhor e vira as costas para o mundo, é vivificado pelo Senhor. As consequências do pecado, tópico de número 1. Vejamos, irmão, que a definição de pecado, nós temos aqui duas palavras importantes, que são a definição do que é pecado. É a hamatia, que significa transgredir, que significa praticar o mal, pecar contra Deus. Temos também a segunda palavra, adiquia, que significa iniquidade, maldade ou injustiça. E dentro destas palavras, nós temos aqui o tema que é as consequências do pecado. Nós sabemos que o pecado, ele vai gerar consequência. E quais são essas consequências? São consequências que elas virão na vida das pessoas. Por exemplo, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E quais são as consequências? Gera morte. Morte física e morte espiritual. E nós vivemos num tempo, quantas pessoas estão mortas espiritualmente, estão atoladas no pecado, e não se contando nas consequências das mortes físicas que são geradas. Por exemplo, nós temos hoje visto quantas pessoas estão acidentando por causa que estão alcoolizadas, pessoas estão vingando através de facções, estão ali tirando a vida, rivalidade das gangues, pessoas, são todo tipo de consequência. O pecado tem gerado morte física. E a morte espiritual, infelizmente eu quero trazer aqui aos irmãos, isto às vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu estou dentro da igreja, estou louvando, estou adorando, estou cultuando, mas às vezes você está morto espiritual, você não tem essa vida espiritual, você canta, você prega, você pode falar, mas espiritualmente você está morto. Veja como Sansão, a consequência do pecado. Sansão foi mentindo, quando ele disse assim, levantarei e sairei como das outras vezes, e não percebeu que o Espírito do Senhor havia retirado dele. E Sansão perdeu as suas forças. E as consequências? Furaram-lhe os olhos, e ali Sansão foi ser criticado diante dos filisteus. Então o pecado traz consequência. Você pode cantar, pode pregar, pode profetizar, você pode falar em mistério, mas isso não é sinônimo de que dizer você, não, eu tô. Às vezes você está em pecado. Quantas pessoas que estão em pecado continuam nessa situação? A consciência já cauterizou, porque nós temos uma tranquilidade de deitar no nosso travesseiro, e o sono mais gostoso é aquele sono que a sua consciência está tranquila, que nada te condena, nada pode te incriminar, porque Paulo escreveu aos Romanos 8:31, que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você não tiver em pecado, não tema, dorme tranquilo, fica tranquilo. Então o pecado, ele gera suas consequências. Segundo, o combate contra o pecado, isso é importante, meus irmãos.
A igreja do Senhor Jesus Cristo, mais do que nunca, ela já está posicionada, mas precisa posicionar mais ainda contra o pecado. O pecado faz a separação entre Deus e o homem. Deus está no mesmo lugar. Às vezes você pode perguntar, aonde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Ele permanece no mesmo lugar. Quem sabe você que quebrou a rodia do pote, volta lá, conserta, diga, foi eu que eu quebrei, eu preciso consertar. Deus vai reconciliar novamente com você. Você reconcilia com Deus, porque Deus não precisa reconciliar. O homem que precisa reconciliar com Deus, o que ele tinha de fazer já fez, enviando seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para dar a sua vida por nós. O apóstolo João, escrevendo na primeira epístola, no capítulo 3, verso 8, nós vamos ler aqui quando João escreve, dizendo, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quem pecou? O diabo, e ele permanece no pecado. E ele tem tentado a humanidade, impregnado na parte do homem. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5, e por um veio o pecado ao mundo, e o pecado passou a reinar em toda a humanidade. Mas por um também veio a justiça, e a justiça passou a todos. Por Adão veio o pecado, mas por Jesus Cristo veio a justiça, veio a justificação. Para sermos justificados, precisamos entrar, aceitar a Jesus Cristo. O que é a palavra justificado? É tornar justo. E somente o homem pode tornar justo quando o sangue de Jesus Cristo passa na sua vida. Ao contrário, se o homem não aceitar Jesus Cristo, o sangue vicário de Cristo não purificará os seus pecados. Então, a igreja precisa combater contra o pecado. Quem é a igreja? Sou eu, é você que está do outro lado assistindo. Eu, como igreja, preciso posicionar como igreja contra o pecado. O pecado está à direita, eu vou para a esquerda. O pecado está à esquerda, eu vou para a direita. Não andarei junto com o pecado. Amós 3:3. Não andarão juntos se não estiver de acordo. Se a pessoa estiver de acordo com o pecado, infelizmente ele vai andar junto com o pecado. Mas se a pessoa tiver na contramão do mundo, ele nunca vai entrar em harmonia com o pecado. Ele vai sempre combater o pecado. O que é combater o pecado? Combater o pecado é você não aceitar a vaidade, não aceitar aquilo que vai trazer contrariedade ao Espírito Santo. Você não vai entrar em fofoca, você não vai entrar em palavras torpe, você não vai entrar em fornicação, sodomismo, você não vai entrar no afeminismo, você não vai entrar nos pecados obscuros da vida. Você vai carregar uma vida de transformação. Paulo, escrevendo no capítulo 5, verso 17, da segunda carta aos Coríntios, assim pois se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Observe, nova criatura, as coisas velhas passou, tudo passou na sua vida. Você agora é uma nova pessoa, você agora é uma criatura em Cristo Jesus. A igreja precisa estar em prontidão combater contra o pecado. E a igreja que combate contra o pecado não tem oportunidade de estar dentro dela. Infelizmente, às vezes tem alguns que estão ali infiltrados, emparelhados. Eles não querem, às vezes, obedecer, estão arruinando a sua vida. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está em permanência, ela está em prontidão e como um soldado atento, combatendo contra o pecado, ensinando as verdades bíblicas, ensinando a palavra do Senhor, ensinando a Bíblia Sagrada. A igreja que combate contra o pecado, ela jamais ausentará este livro que é a palavra do Senhor, jamais será retirado dos altares. A igreja que combate contra o pecado, ela ensina de Gênesis a Apocalipse sem rodear toco, ensinando a palavra do Senhor. Isto nós temos visto
o quanto Deus tem instruído, tem iluminado o coração do nosso pastor presidente a ensinar as verdades bíblicas da palavra do Senhor. É sem rodear o toco, é mostrar aquilo que a palavra do Senhor é. Né? Que Deus abençoe. Então a igreja que combate contra o pecado, ela não ausenta a palavra dos altares e nem da vida, né? Que somos nós cristãos que carregamos a Bíblia Sagrada, como o Salmo 119, verso 9. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Crente que está com o coração cheio da palavra, cheio da Bíblia, cheio da presença, ele jamais vai cair no pecado. E se ele pecar, ele logo conserta a sua vida, porque ele não consegue ficar longe do Espírito Santo do Senhor. A banalização do pecado. Aprendemos sobre o que é a banalização. É tornar comum, é você entrar em de acordo, você concordar com o pecado e ter o pecado como certo e o que é certo como errado. Nós aprendemos isso, é o relativismo cultural. Esse relativismo, infelizmente, tem adentrado dentro de alguns departamentos como igreja e tem se relativizado essa situação. Mas saia deste pesadelo, saia dessa eminência, saia dessa amnésia. Vamos nos posicionar, vamos lutar, vamos nos posicionar como soldado de Cristo Jesus e combater contra o pecado. E que o Senhor Jesus Cristo possa conceder graça a nós e nos fortalecer dia após dia. E possamos vigiar, meus queridos irmãos. Vigia, porque o adversário ele anda bramando, rugindo como leão, caçando quem possa tragar. Mas que o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos guarda até o fim. E como o apóstolo Paulo falou, combatendo o bom combate, mas acabou a carreira e guardou a fé. E a coroa da justiça está reservada para aqueles que hão de receber, que não amam o mundo, mas abraçaram Jesus Cristo. Foram vivificados, morreu para o mundo e estão vivos para Deus. Que Deus abençoe a todos, tenhamos uma ótima aula e uma semana abençoada em Cristo Jesus.